Neurologia, acidente vascular encefálico, docente Bárbara Santos. Acidente vascular encefálico é a perda súbita das funções cerebrais em decorrência de falta de oxigênio por uma interrupção do fluxo sanguíneo. Tipos de acidente vascular encefálico. A determinação do tipo de acidente vascular encefálico depende do tipo que originou. Temos dois tipos de acidente vascular encefálico. Tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No acidente isquêmico, temos alguns subtipos. O lacunar, ele é provocado em 20% dos acidentes vasculares encefálicos, é ocasionado por infartos muito pequenos, com menos de 1 centímetro cúbico do tamanho. Tá? Os pacientes sempre irão apresentar determinados sinais clínicos de acordo com a artéria cerebral envolvida. O trombótico é o mais comum, acomete entre média de 40%. É causado pela arteriosclerose ou até mesmo a trombose cerebral, onde há envolvimento de um coágulo de sangue ou um trombo no interior. O embólico, ele ocorre em média de 30% dos casos, é criado por êmbolos cerebrais. São pequenas porções de matéria como trombos, tecido, gordura ou até mesmo uma bactéria, ar, tá? Como é que eu explico para vocês? Que ficam liberados dentro da corrente sanguínea. Então, esses aí são acidentes vasculares encefálicos do tipo isquêmico. E temos do tipo hemorrágico, que são atingidos pelo nível cerebral, e o meníngeo, que é quando atinge as meninges. O acidente vascular isquêmico, ele ocorre devido à interrupção da irrigação sanguínea em uma parte do cérebro. Esta parte sem irrigação sanguínea necrosa, interrompe sucessivamente a transição dos impulsos nervosos, ou seja, onde ocorre a sinapse. O AVC hemorrágico, ele ocorre devido à diminuição ou à interrupção da passagem do sangue na artéria em uma parte do cérebro. Essa artéria não resiste à grande pressão, onde ocorre assim um rompimento, consequentemente um extravasamento sanguíneo. Tá? Aqui é um exemplo para vocês de um AVC isquêmico e de um AVC hemorrágico. Observe que o AVC isquêmico, o vaso sanguíneo, onde tem presença do coágulo, o fluxo fica interrompido. Então, ou seja, o sangue não passa. No AVC hemorrágico, aonde teria, né, um coágulo, algo que fosse interromper essa passagem do sangue, o que acontece? Acontece um rompimento dessa artéria, desse vaso. Manifestação clínica é a perda de memória, a perda da comunicação e linguagem, perda do campo visual, perda da sensibilidade, alteração da bexiga, deterioração na atividade mental. Aí é um exercício clássico, colocar o paciente sempre, tem que pedir para estender os dois braços e, consequente, o paciente normal vai conseguir. O paciente que está tendo um AVC ou teve um AVC isquêmico não irá conseguir levantar um braço, tá? A mesma coisa fazer um derrame, quando é derrame facial, pedir para o paciente sorrir. Ele não vai conseguir fazer esse exercício de face. Fatores de maior risco, idade avançada, hipertensão, doenças cardíacas pré-existentes, anticoncepcionais, vícios de drogas, cuidados de enfermagem, vem um controle de sinais vitais, observar a reação e a solicitação verbal, que é um dos estímulos dolorosos, manter a lubrificação dos olhos, manter coxins para manter o corpo em posição anatômica, estimular a tosse para expectoração desse paciente. Em caso de dificuldade de fala, ensinar outros tipos de comunicação. Uns interessante é utilizar piscar, se ele movimentar algum dedo, tipo 2 toques, 1 toque, ajuda bastante quando é esse tipo de paciente. E a fazer exercícios físicos, tá? Lógico, dentro da limitação de cada paciente.